Estamos discutindo Cuba e a TV Com já está anunciando para amanhã à tarde, por volta das 5 horas, a transmissão diretamente de Caxias do Sul, ao vivo, a Festa da Uva. E a propósito, o nosso Conversas Cruzadas de amanhã também será transmitido ao vivo, diretamente dos pavilhões da Festa da Uva. Amanhã o Conversas Cruzadas. Mas sigamos examinando o futuro imediato de Cuba, senhor Percival Pugina. Bom, Lazier, pouco tempo e muita coisa para se dizer, né? Mas a eleição cubana é uma fraude. É uma fraude constitucionalizada. Mas é uma fraude. Por quê? Porque os candidatos são apresentados no quarteirão, sabia? É um negócio como tese fantástica. Se apresenta o candidato, se apresenta no quarteirão. Só que ele se apresenta perante o comando do partido. Ele pode não ter partido, mas a mesa que preside o processo é partidária. Apresentar-se, aí tem que haver a justificativa da apresentação do nome do candidato. Apresentar-se como um candidato que tenha qualquer divergência em relação ao regime, cai naquela regra número 1, faz mal para a saúde. Entendeu? Então, lá da base, não precisaria fazer mais nada para fraudar todo o processo. A partir daí, se elegem os representantes da Assembleia Municipal. Um representante de cada quarteirão, é imensa de uma Assembleia. Dentro desta Assembleia, se elegem pelo mesmo processo, praticamente, com pequenas diferenças, os candidatos à Assembleia Nacional. E se elegem os candidatos à Assembleia Provincial ou Assembleia Nacional. O eleitor recebe uma lista, sei lá, são 60 nomes. Ele pode riscar algum nome, mas ele não pode acrescentar nenhum nome, e só tem uma lista. Essa é a eleição democrática cubana, onde fazer oposição faz mal para a saúde. A questão da autodeterminação, né, que se enche muito a boca. É um exemplo da autodeterminação. Que engraçado. Eu me lembro, porque estudei história, que Cuba interveio, forneceu revolucionários para fazer revoluções no Panamá, na República Dominicana, no Haiti, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Angola, Congo, Moçambique e Somália. Os seus exércitos, os seus jovens, para fazer revolução socialista, Ricardo, em outros países. E vem me falar em respeito à autodeterminação dos povos. E por que fazia isso? Porque foi aquele longo período de 30 anos em que a Cuba recebia a sua mesada da União Soviética, que calculada ano a ano e anualizada dá algo como 200 bilhões de dólares. Então era sangue cubano em troca de rublos para manter aquela fracassada economia cubana. E a questão do embargo, eu diria que não tem esta proporção que se quer dizer. Porque se tu fores pegar, o que tem jeito de ônibus lá em Cuba, são ônibus daqui da Marco Polo de Caxias do Sul. É o melhor material rodante que circula em Cuba. Se tu quiser comprar leite, porque aqui a comunista não dá leite, se tu quiser comprar leite lá em Cuba, tu vais comprar leite do México. O México é parceiro dos Estados Unidos no NAFTA. Os maiores investimentos estrangeiros, preste atenção, nosso telespectador do Conversas Cruzadas, os maiores investimentos estrangeiros em Cuba hoje são espanhóis. E a associação entre a Espanha e os Estados Unidos chegou ao Iraque, parceira dos Estados Unidos no Iraque. Cuba importa alimento dos Estados Unidos e exporta para os Estados Unidos. Então há alguma restrição, mas não é isto que se pretende dizer e querer justificar o fracasso de uma economia que é uma contradição em termos, porque economia socialista, Ricardo, é uma contradição em termos, não existe economia socialista. Cuba se mantém, e o Biratã é economista, terá que concordar comigo, Cuba se mantém porque o mercado paralelo é o mercado funcionando. Pugina. Obrigado, por favor. Bom, primeiro, eu sou um admirador, quero que saibas, não tenho nenhuma admiração pela Revolução Cubana, mas sou um admirador do José Martí, porque era um libertário, um homem intelectual de alto nível, e acho que ele deve estar se virando no túmulo, Ricardo, depois de ouvir a defesa que vocês estão fazendo aqui de um regime com o qual ele jamais concordaria. Da mesma forma como Simão Bolívar deve estar se virando no túmulo com o uso político que o Chávez faz da pessoa dele, que também não concordaria com as teses nem com as ideias do Chávez. Eu vou contar duas historiazinhas. Primeiro é uma anedota que se conta em Cuba, a boca muito pequena, porque não se pode falar alto. Um sujeito botou um anúncio no jornal: se perdeu um louro
Louro é um papagaio. Você perdeu um louro. Se gratifica a quem lo devuelva. E o proprietário aclara que não comparte suas opiniões políticas. Do papagaio. Que o papagaio está dizendo aí é por conta própria, eu não sou responsável por estas ideias subversivas desse papagaio. E o outro é um episódio que aconteceu comigo. Eu estou lá no Malecão Habaneiro, sentado, tem um casal de senhores idosos. Eu tinha ido lá na segunda vez para fazer as pesquisas para o livro que escrevi. E puxei conversa com eles. E tá ali, daqui eles não estavam querendo muito conversar. E eu, vem cá, eu ouvi dizer, né, que o sistema de educação e de saúde cubano aqui são muito bons. É um negócio fantástico. A educação é muito boa, mas o pessoal não produz. A produtividade é uma educação muito estranha, porque é uma educação para o socialismo, que é como economia é uma contradição inteira. Mas que, enfim, que a educação é boa e que a saúde é boa. Aí diz o velhinho assim para mim, senhor, se são buenos ou não, não sei. Pero todo lo demás, se uno não está estudando ni enfermo, é uma porqueria. Acreditam em democracia em Cuba a curto ou médio prazo com a renúncia do Fidel? Vamos saber o resultado. Acreditam 16%, não acreditam 84%. Muito obrigado, senhores, por terem aqui debatido, virem aqui debater uma das questões mais momentosas do momento, que é a renúncia de Fidel Castro.